Louvores musicais na Assembleia, na forma do Novo Testamento. Capítulo 3, nosso livro Igrejas na forma das Escrituras. Quando a maioria das pessoas entra pela primeira vez em uma reunião da Igreja de Cristo, não demora muito para que eles experimentem um pouco de choque cultural religioso, vamos chamar assim. Mas não se preocupe, não é nada muito estranho, não. É só que a música é muito diferente do que eles estão acostumados. Os sons musicais, que normalmente ocupam a maior parte dos cultos de adoração, estão visivelmente ausentes nos nossos cultos. O que quero dizer é que os sons familiares de piano, órgão, bateria, guitarra, teclados, harpas, sinos, tudo você imaginar, ou qualquer outro instrumento, não são ouvidos quando nos reunimos para adorar. O som musical que enche nossos cultos e bombardeia nossos convidados pela primeira vez é um som que a maioria dos fiéis raramente ouviram em uma igreja, né? Também bastante diferente do que a maioria das igrejas brasileiras, digamos assim, do lado evangélico e também das igrejas católicas. Porque é apenas o som de vozes, apenas vozes, cantando louvores a Deus. Nosso louvor musical é 100% vocal, ou seja, é tudo a capela. A capela é uma palavra de origem latina, mas também utilizada na maioria dos idiomas ocidentais e significa música vocal sem acompanhamento de instrumentos, ou no sentido mais da palavra, música à moda da igreja, ou seja, cantar como a igreja cantava. É claro que eu percebo que a maioria das pessoas que se deparam com o culto não instrumental acham que é uma prática meio estranha, né? As pessoas perguntam, mas por que não tem instrumento? Qual é o problema, né? Bem, agora que eu estou pensando nisso, provavelmente eu deveria voltar atrás no que eu disse anteriormente, sobre o fato dos nossos visitantes não se depararem com nada muito estranho em nossos cultos. Um louvor apenas a capela pode não ser estranho para nós, mas para muitas pessoas a palavra estranho talvez fosse mais adequada que a reação que as pessoas têm de não entenderem porque não tem uma guitarra, uma bateria, um violão. Olha, ninguém pode culpar ninguém por ter esse pensamento, né? Uma vez que esse tipo de louvor, tanto nas igrejas americanas, brasileiras, em geral, é tão raro quanto ver uma jogada tripla de beisebol ou um gol de goleiro, né? Não é muito comum, é verdade. Mas sabe de uma coisa? Enquanto um louvor unicamente a capela pode ser praticamente inédito na cultura da igreja hoje, você acreditaria que tenha sido a prática da maioria das igrejas desde o início do cristianismo? Você acreditaria que a grande maioria dos cristãos há quase 2000 anos tem sido tão convictos em seu compromisso com a adoração à capela quanto nós? Para aqueles que possam achar essa posição um pouco difícil de engolir, deixe-me mostrar algumas provas, começando com o uso da palavra a capela. A maioria das pessoas sabe que a capela significa cantar sem acompanhamento instrumental. Mas a maioria das pessoas não sabe que é uma palavra que vem do latim, que literalmente significa no estilo da capela, ou seja, como na igreja, como na capela. Toda vez que alguém diz cantar a capela, eles estão literalmente dizendo, vamos cantar como a igreja cantava, como cantava na capela. A ironia, é claro, é que a maioria das igrejas hoje não cantam assim. Por que você acha que usamos uma palavra que significa como na capela para descrever o canto sem instrumentos? Tenho certeza que você pode somar 2 mais 2 e chegar à mesma conclusão. Mas pense comigo. Enquanto eu ligo esses pontos, dizemos a capela como na capela, na igreja, para descrever os cantos vocais. Porque a música que historicamente se ouviu nos prédios das igrejas cristãs, ou capelas, era apenas vocal. Agora, deixe-me orientá-lo através de uma versão resumida da história da igreja, para que você possa ver isso por si mesmo. Os pais da igreja.
Comecemos pelos pais da igreja. Em primeiro lugar, quem são eles? Sem grandes explicações, eram os influentes teólogos, mestres, escritores, bispos dos primeiros séculos da história da igreja. Às vezes, eles simplesmente são chamados pais, e você encontrará seus nomes espalhados ao longo de um cronograma histórico da igreja, depois dos apóstolos, e até mais ou menos 600 anos depois de Cristo. E quais eram os seus pensamentos sobre instrumentos em adoração? O historiador da música, James McKinnon, provavelmente resumiu melhor do que qualquer um. Além de escrever 5 livros sobre a história da música medieval cristã e latina, este ex-professor de música da Universidade da Carolina do Norte publicou mais de uma centena de artigos em revistas musicais e livros de referência durante sua notável carreira. Em um dos seus livros sobre a música cristã primitiva, ele escreveu: o antagonismo que os pais da igreja primitiva exibiram em relação aos instrumentos tem duas características notáveis: veemência e uniformidade. Observe as 3 palavras que o professor Miquino usou para resumir a atitude dos pais da igreja em relação aos instrumentos na adoração: antagonismo, veemência e uniformidade. Agora me deixe ir mais fundo nesse assunto. Antagonismo quer dizer que os instrumentos na adoração foram rejeitados pelos pais da igreja. Veemência significa que os instrumentos na adoração foram intensamente rejeitados pelos pais da igreja. E uniformidade, os instrumentos no culto foram intensamente rejeitados por todos os pais da igreja. Obviamente, os instrumentos não entraram no culto cristão na época do período deles. Quando então foi que isso aconteceu? Foi logo depois que eles morreram? Não exatamente. A oposição aos instrumentos na adoração definitivamente não foi enterrada com o último conhecido por esse termo pai da igreja. Essa oposição continuou a ser o status por vários séculos depois, ou seja, continuou a ser a posição da igreja. Período da Idade Média. Alguns historiadores dizem que os instrumentos não foram usados no culto cristão por cerca de 1000 anos depois do estabelecimento da igreja. Um deles é Robert Godfrey, professor de História da Igreja e presidente do Westminster Seminary da Califórnia. Como a maioria dos crentes da Bíblia hoje, Godfrey não tem nenhum problema em usar instrumentos na adoração. Entretanto, como historiador, ele admite que, aparentemente, na adoração da igreja, durante quase 1000 anos da sua história, nenhum instrumento foi usado no culto cristão. Citação de Godfrey no seu livro. O professor Godfrey está na estimativa, mas ele está realmente errado por cerca de 300 anos. Essa afirmação dele é tirada do livro Pleasing God in Our Worship, louvando a Deus com a nossa adoração. A versão em português diz, na verdade, agradando a Deus em nossa adoração. Bem, como dissemos, ele errou apenas um pouco por 300 anos, porque os historiadores que analisaram esse assunto sobre o microscópio dizem que os instrumentos realmente não começaram a aparecer na adoração até o início do século XIV, ou seja, por volta do ano 1300. Claro que isso não significa que nenhum instrumento tenha aparecido em qualquer igreja até essa época. Se você procurar bastante e com tempo suficiente, você encontrará alguns casos isolados de um órgão que estava sendo usado já no ano 800. Mas a norma daquela época, no entanto, ainda era unicamente louvor vocal e permaneceu assim até o início
do ano 1300. O famoso historiador da igreja do século XIX, Joseph Behan, notou que a música nas igrejas é tão antiga quanto os apóstolos, mas a música instrumental não é assim, pois agora é geralmente aceito entre os homens sábios que o uso de órgãos entrou na igreja na época de Tomás de Aquino, no ano de 1250. Citação de Joseph em seu livro The Antiques of the Christian Church. Da mesma forma, aqui é o que você encontrará em McLintock Strong Encyclopedia of Biblical, Theological and Ecclesiastical Literature. Veja o que ele diz. Os estudantes de arqueologia eclesiástica geralmente concordam que a música instrumental não era usada nas igrejas até muito mais tarde. Sobre isso, Tomás de Aquino, 1250 depois de Cristo, tem essas notáveis palavras: nossa igreja não usa instrumentos musicais como harpas e saltérios para louvar a Deus. Citação de Tomás de Aquino. A partir dessa declaração, certamente estamos com razão ao concluir que não havia uso eclesiástico de órgãos no tempo de Tomás de Aquino. Tenho certeza de que você provavelmente percebeu que tanto Bingham quanto Mixtock e Strong usaram Tomás de Aquino como ponto de referência para determinar quando os instrumentos começaram a aparecer no uso normal do culto cristão. Caso o nome de Tomás de Aquino não lhe toque, ele era o mais influente teólogo católico romano da Idade Média. Na verdade, muitos católicos ainda o consideram o maior teólogo e filósofo de todos os tempos. Como McLintock e Strong apontaram, essa afirmação feita por Tomás de Aquino em 1250 permite aos historiadores dizer com segurança que os instrumentos ainda não estavam sendo usados na adoração naquele tempo. Aqui está um pouco mais sobre o que Aquino realmente disse. A igreja não usa instrumentos musicais como a harpa ou a lira para louvar a Deus, para não aparecer que voltou ao judaísmo. Porque instrumentos musicais geralmente movem a alma mais para o prazer do que para criar bondade moral interior. Citação do próprio Tomás de Aquino. Pense nisso por um minuto. Na época de Tomás de Aquino, os cristãos haviam adorado por mais de 1.200 anos, e uma das poucas práticas que permaneciam incrivelmente constantes durante todo esse tempo de tantas mudanças que ocorreram era o louvor apenas vocal. Mas a verdade é que as coisas estavam prestes a mudar. Não só os instrumentos começaram a aparecer em adoração com crescente irregularidade na década de 1300, mas os historiadores relatam que, no início de 1500, os órgãos se tornaram acessório em quase todas as catedrais importantes da igreja na Europa. Lembrando, é claro, que isso aconteceu na Igreja Católica Romana, porque o catolicismo era única na cidade em toda a Europa naquela época, com exceção de grupos cristãos espalhados que, infelizmente, não são levados em conta na história da igreja, mas ainda eram remanescentes do cristianismo primitivo. Então, os órgãos não eram uma peça comum por muito tempo na adoração católica. Quando quando aqueles desagradáveis reformadores começaram a aparecer no início do ano 1500, estamos agora nos aproximando da Reforma Protestante, as coisas estavam prestes a mudar novamente. Então, vamos sair agora da Idade Média e vamos agora para o período da Reforma Protestante. O que pensavam os reformadores? Os reformadores. Se você vai ter uma reforma,
A primeira coisa que você precisa é algo para reformar. É tão importante quanto ter algo para reformar, é ter uma motivação para realizar essa reforma. No caso dos reformadores, o objetivo era reformar a Igreja Católica Romana, que, como acabei de dizer, tinha um monopólio religioso na maior parte da Europa na época. A motivação dessa reforma estava na busca pela igreja encontrada nas páginas do Novo Testamento. A reforma, então, era em grande parte um movimento para recuperar a doutrina bíblica e se aproximar e aproximar as coisas da simplicidade e da pureza dos tempos do Novo Testamento. Desde os primórdios da reforma, uma das corrupções doutrinárias que a maioria dos reformadores criticou foi a corrupção do culto público. E uma parte dessa corrupção foi também o uso de instrumentos. Um desses reformadores era o Rip Zwingli, um homem que alguns denominaram o terceiro homem da reforma, atrás de Lutero e Calvino. Espero que você reconheça o nome de Zwingli, da nossa discussão de batismo, tratando sobre isso no capítulo 2. Timothy George, professor de História e Doutrina de Bison Divinity School, nos dá uma boa ideia de quão entusiasmado Zwingli era em se livrar dos instrumentos na adoração. Veja o que ele diz aqui em seu livro Theology of the Reformed, Teologia dos Reformadores. As autoridades católicas ficaram chocadas com o rigor com que Zwingli prosseguiu em suas reformas. Em 1527, o órgão do grande ministro foi desmontado e removido, apesar do fato de que Zwingli era um músico talentoso que havia dominado uma série de instrumentos. João Calvino era igualmente convicto de que não deveria usar instrumentos na adoração e igualmente rigoroso em tirá-los da Assembleia da Igreja. Aqui está a sua visão, que representa bem o pensamento da maioria de seus colegas reformadores. Não tenho dúvidas de que usar símbolos, tocar a harpa e a viola e todo esse tipo de música, que é tão frequentemente mencionado nos Salmos, fazia parte do culto no templo. Mas, quando os cristãos frequentam suas assembleias sagradas, os instrumentos musicais para celebrar os louvores de Deus não seriam mais adequados do que a queima de incenso, acender candeeiros e a restauração das outras sombras da lei de Moisés. Os papistas católicos, portanto, tomaram incessantemente isso, bem como muitas outras coisas dos judeus. Os homens que gostam da pompa externa podem deleitar-se com esse ruído, mas a simplicidade que Deus nos recomenda pelo apóstolo é muito mais agradável para ele. Isso está na obra de John Calvino, Commentary upon the Book of Psalms, seu comentário sobre o livro de Salmos. Aqui está outra afirmação de Calvino, que torna sua visão sobre a não utilização de instrumentos no culto igualmente clara. Citação também da mesma obra. Ele diz: cantar louvores a Deus com a harpa e o saltério inquestionavelmente fazia parte do treinamento da lei de Moisés, e do culto de Deus sob a dispensação de sombras e figuras do período do Antigo Testamento. Mas agora não são usados em ação de graças públicas. Não somos, de fato, proibidos de usar, em particular, instrumentos musicais. Mas eles são banidos das igrejas pelo comando claro do Espírito Santo, quando Paulo, em 1 Coríntios 14, 13, estabelece como uma regra invariável que devemos louvar a Deus e orar a Ele apenas em uma língua
conhecida. Talvez John Price resuma a atitude da maioria dos reformadores quando diz: os reformadores protestantes mostraram um zelo implacável para remover as práticas idólatras introduzidas pela Igreja Católica Romana, incluindo o uso de instrumentos musicais. Eles eram tão convictos sobre esse assunto que um reformador declarou o seguinte sobre o órgão: há um demônio em cada tubo. Claro que essa é uma afirmação bastante exagerada, né? Mas apenas para você ter ideia da reação negativa que os reformadores tinham sobre esse pensamento. Price também resume bem seu sucesso em ter instrumentos tirados do culto. Veja o que ele diz: eles não descansariam até que os instrumentos fossem removidos. No final de 1500, essa corrupção do culto da igreja, que foi introduzida durante a Idade das Trevas, foi efetivamente banida das igrejas reformadas. O maior reavivamento espiritual, desde os dias dos apóstolos, havia devolvido à igreja a simplicidade apostólica do canto congregacional desacompanhado. Vamos falar sobre os puritanos. À medida em que os anos 1600 chegavam, os puritanos, tanto americanos como ingleses, continuavam a manter a visão dos instrumentos de adoração que a maioria dos reformadores tinham. Dê uma olhada no que o falecido historiador e ex-professor de Harvard, Henry Wilder Foote, escreveram. Os puritanos não eram, obviamente, peculiares na desaprovação da música instrumental na igreja. Eles poderiam citar Tertuliano, Clemente de Alexandria, São Crisóstomo, São Ambrósio, Santo Agostinho, São Jerônimo e outros dos primeiros pais da igreja em apoio à sua opinião. Isso está na obra de Henry Foote, Three Centuries of American Hymnody. Parece ser 3 séculos de harmonia americana. Outro importante historiador da igreja, o professor de longa data de Princeton, Horton Davis, fez essa observação sobre os puritanos. Os puritanos recebiam música instrumental em suas casas, enquanto recusavam sua presença em suas reuniões. Essa restrição baseia-se, em parte, na exigência de simplicidade e sinceridade na adoração, mas também na sua interpretação das Escrituras e na finalidade da autoridade do Novo Testamento para eles. Isso é tirado da obra de Horton Davis, The Worship of the American Puritans, a adoração dos puritanos americanos. Agora observe como Davis resumiu o pensamento dos primeiros puritanos americanos. Ele diz: não era que eles não gostassem de música, é que eles amavam mais a religião das ordenanças de Cristo. Eu absolutamente amo essa afirmação. Veja, os puritanos não rejeitaram instrumentos de adoração porque não gostavam de instrumentos, mas porque amavam mais seguir a vontade de Deus e estavam convencidos de que o elogio somente vocal era a sua vontade quando se reuniam para o culto. Então, aconteceu. Vamos agora para o ano de 1700. E as coisas estavam prestes a mudar mais uma vez. Foi quando a convicção histórica do cristianismo apenas começou a gradualmente diminuir entre os protestantes. E para resumir uma longa história, até o final do século XIX, o louvor unicamente vocal era uma coisa em extinção.
na vida da igreja americana e europeia ocidental. Aqui é o que John Spence Coven, membro da Royal Academy of Music e presidente de uma faculdade de música de Londres, escreveu em 1880. Observe o que ele diz. Os homens que ainda vivem podem se lembrar do tempo em que os órgãos eram raramente encontrados, a não ser fora da igreja da Inglaterra. Os metodistas, os independentes e os batistas raramente os tinham, e os presbiterianos os rejeitaram firmemente. Lembre-se de mim dizendo que o órgão da igreja de Zwingli, o grande ministro de Zurique, foi desmantelado e removido em 1527? Bem, foi restaurado em 1874. Como eu disse, no final do século XIX, a adoração à capela desapareceu da vida da igreja na América e na Europa Ocidental. Estamos falando agora das igrejas reformadas protestantes. Muitos dos meus amigos batistas não sabem disso, mas seus ancestrais foram os últimos a levantar a bandeira branca e se render à crescente pressão para trazer instrumentos para seus cultos. De acordo com David Benedict, um pregador e historiador batista da Nova Inglaterra do século XIX, o primeiro órgão utilizado no culto batista foi em Patchcote, Rhode Island, por volta de 1820. 40 anos depois, escreveu: as mudanças que passamos nos sentimentos de grande parte do nosso povo muitas vezes me surpreenderam. Os velhos batistas, em tempos antigos, tolerariam mais facilmente o Papa de Roma em seus púlpitos do que um órgão em suas galerias. E, no entanto, o instrumento gradualmente encontrou seu espaço em nosso meio. Isso é tirado da obra de Benedict, 50 Years Among the Baptists. Parece ser 50 anos entre os batistas, ou depois dos batistas. É importante notar, no entanto, que mesmo no final do século XIX, ainda havia vozes proeminentes implorando às igrejas e fiéis que mantivesse a história prática cristã de elogios apenas com vozes, ou seja, de louvores apenas com as vozes. Uma dessas vozes pertencia indiscutivelmente ao mais amado e mais influente pregador batista que já viveu, e você vai conhecer esse nome, Charles Spurgeon. Embora Spurgeon tenha morrido há mais de um século, em 1892, para ser mais exato, seus livros e sermões ainda são valorizados e amplamente divulgados até hoje. Nos últimos 38 anos de sua vida, Spurgeon encheu o púlpito da maior igreja batista do mundo, o Tabernáculo Batista Metropolitano de Londres, e todas as semanas, milhares se reuniam no centro de Londres e ficavam fascinados quando o som da pregação eloquente reverberava pelo maior prédio de igreja no seu tempo. No entanto, um som que nunca reverberou dentro desse edifício, enquanto Spurgeon estava lá, era o som de um instrumento durante o culto. John Merton Jr., o pregador e autor evangélico popular, diz: o próprio Spurgeon não apreciaria o nosso órgão. Ele tem razão. Spurgeon detestava a ideia de adorar a Deus com instrumentos. Como você pode ver, a partir dessa declaração em seu comentário sobre os Salmos. Veja o que ele diz. Davi parece ter tido uma lembrança peculiarmente tenra do canto dos peregrinos e seguramente é a parte mais encantadora da adoração e aquela que mais se aproxima da adoração do céu. Que degradação suplantar a canção inteligente de toda a congregação pelas belezas teatrais de um quarteto, as refinadas sutilezas de um coro ou o sopro do vento a partir de folhas e tubos inanimados. Nós também podemos orar por maquinaria como louvor.
Bem, lá você tem a versão resumida da história predominantemente não instrumental do culto cristão. Enquanto nossa convicção, unicamente vocal, pode nos fazer parecer um povo cristão estranho para a maioria dos frequentadores das igrejas modernas, essa lição de história, super curta, prova que somos qualquer coisa, menos estranho. Ou pelo menos prova que a vasta maioria dos cristãos, desde o tempo dos apóstolos até o século XIX, era tão estranha quanto nós. Francamente, me sinto bem em estar nesse tipo de grupo. Ainda não estamos sozinhos. Embora o elogio instrumental seja, obviamente, a norma entre a maioria dos grupos de igrejas, eu acho importante ressaltar que ainda não estamos sozinhos em nosso compromisso com o canto desacompanhado no culto. Na verdade, há um pedaço considerável da maior comunidade cristã mundial que compartilha nossa convicção sobre o louvor vocal. A maior parte desse pedaço é encontrada na família ortodoxa de igrejas. Caso você não esteja muito familiarizado com as igrejas ortodoxas, deixe-me iluminar sua mente sobre eles. Ao descrever o mundo cristão, as fontes irão dizer-lhe que existem três grandes tradições cristãs: católica romana, protestante e ortodoxa. Eu sei que você já ouviu falar dos dois primeiros, porque essas são as categorias que a maioria de nós, americanos, se coloca caso afirmem ser cristãos. A razão pela qual poucos americanos se identificam como ortodoxos é porque a maioria das igrejas ortodoxas são encontradas na Grécia, na Rússia, na Ucrânia, na Romênia e outros países da Europa Oriental e do Mediterrâneo. Eu não diria necessariamente que as igrejas ortodoxas são extremamente raras nos Estados Unidos. Você pode encontrar pelo menos uma na maioria das cidades de tamanho médio, mas eu definitivamente a descreveria como sendo poucas e distantes. A tradição ortodoxa surgiu há quase 1000 anos, em volta do ano de 1054, como resultado de uma divisão formal entre as partes ocidental e oriental do Império, até então católico. Os historiadores chamam essa divisão de Cisma Oriente-Oeste, ou o Grande Cisma. Para encurtar outra longa história, a parte ocidental desse império tornou-se conhecida como a Igreja Católica Romana, enquanto a parte oriental se tornou a Igreja Ortodoxa Oriental. Desde então, o catolicismo continua a ser tradição cristã dominante no Ocidente, enquanto a ortodoxia ainda é a tradição dominante no Oriente. No que diz respeito aos números, a maioria das estimativas que eu vi colocou o número de adeptos ortodoxos na faixa de 250 milhões em todo o mundo. Em comparação, um pouco mais de 1 bilhão de pessoas afirmam ser católicas e cerca de 500 milhões se chamariam protestantes. Agora voltemos ao assunto de louvor apenas vocal. Depois dessa grande divisão, chamada Grande Cisma, um culto único à capela era a prática nas igrejas católicas ortodoxas. E católicas e ortodoxas. Mas, à medida que os instrumentos começaram a se filtrar no culto católico romano, na década do ano 1300, as igrejas ortodoxas permaneceram firmemente comprometidas com louvor não instrumental. Hoje, 700 anos depois, eles ainda estão comprometidos com o mesmo tipo de adoração herdado da igreja primitiva da época dos apóstolos. Adoração apenas vocal.
o porquê da questão. Agora que você sabe que o culto cristão era livre de instrumentos durante a maior parte de sua história, é hora de responder ao porquê dessa questão. Por que a maioria dos cristãos, ao longo da história, praticava o louvor apenas com vozes quando se reuniam para o culto? E por que nós, nas igrejas de Cristo, ainda o mantemos? A resposta começa com uma firme convicção de que Deus é responsável por todos os elementos da adoração, incluindo o uso de instrumentos na adoração. O que quer dizer isso? Isso significa que acreditamos que só Deus tem autoridade para decidir se deve ou não usar instrumentos em adoração. Se ele não colocou nenhum instrumento em sua adoração, nós não acreditamos que temos autoridade para fazê-lo. Agora, deixe-me levá-lo a uma curta caminhada através da Bíblia, para que você possa ver como nós e a maioria dos cristãos, ao longo da história, chegamos a essa conclusão. Começaremos nossa caminhada no Antigo Testamento, nos dias de Moisés, e nos dias em que o tabernáculo era o centro do culto público para o povo de Deus. Nessa parte agora, vamos examinar 3 aspectos da adoração na Bíblia Sagrada: a adoração no tabernáculo do Antigo Testamento, a adoração do templo do Antigo Testamento e a adoração cristã do Novo Testamento. Vamos iniciar com a adoração no tabernáculo no Antigo Testamento. Logo após dar à luz a nação de Israel, através do extraordinário episódio do êxodo do Egito, Deus elaborou e forneceu uma legislação para lidar com praticamente todos os aspectos de sua vida nacional, incluindo a adoração. Em sua legislação para adoração, Deus regulou tudo, desde as especificações para a construção do tabernáculo e seus móveis, até as roupas e responsabilidades dos sacerdotes, os sacrifícios que seriam oferecidos e os instrumentos que deveriam ser tocados. Quando se tratava dos instrumentos, na adoração do tabernáculo, Deus especificamente ordenou a Moisés que instrumentos deveriam usar, quem poderia usá-los e quando eles seriam usados. Dê uma olhada no texto de Números, capítulo 10, versículo 1 a 2 e versículo 8 e 10. Vamos ler aqui. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Números, capítulo 10, 1 a 2, versículo 8 e 10. Estas instruções parecem deixar claro que o uso de instrumentos na adoração do tabernáculo era ordenado por Deus e ele sozinho. Somente Deus que ordenou. Não consigo imaginar ninguém argumentando que Moisés foi livre para adicionar outros instrumentos às 2 trombetas que Deus especificamente ordenou. Também não posso imaginar que alguém diria que Moisés tinha autoridade para lançar fora essas 2 trombetas de prata, se quisesse,
Embora Moisés fosse o homem da mão direita de Deus, e sua relação com Deus veio com privilégios que nenhuma outra pessoa teve, ele ainda não tinha a liberdade de mudar qualquer elemento do plano de Deus para o culto do tabernáculo, incluindo o plano para usar esses instrumentos. A adoração do templo do Antigo Testamento. Anos depois, quando o povo de Deus estava firmemente assentado na terra prometida e a Arca da Aliança estava permanentemente colocada em sua capital, Jerusalém, o centro do culto público passou do tabernáculo para o templo. Essa transição ocorreu sob a supervisão de Davi, cerca de ano 1000 a.C. E ele fez algumas mudanças distintas no culto de Deus. Uma dessas mudanças foi a adição de vários instrumentos novos. Você pode observar 1 Crônicas 16, 4 a 6, quando diz: E pôs Davi perante a arca do Senhor alguns dos levitas para ministros, e isso para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor, Deus de Israel. Era Asaf, o chefe, e Zacarias, o segundo, e depois dele, Jeiel, e Semiramote, e Jeiel, e Matitias, e Eliabe, e Benaia, e Obed-edom, e Jeiel, com alaúdes e com harpas. E Asaf se fazia ouvir com símbolos. Também Benaia e Jaziel, os sacerdotes, estavam continuamente com trombetas perante a arca do concerto de Deus. E aqui está o que você vai ler alguns capítulos depois. Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão, seu filho, rei sobre Israel, e ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. E foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes, havia 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor, e 6.000 oficiais e juízes, e 4.000 porteiros, e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para o louvar, disse Davi. 1 Crônicas, capítulo 23, 1 a 5. Como aprendemos há um parágrafo atrás, no culto no tabernáculo havia apenas 2 trombetas de prata que seriam tocadas durante certas ofertas de sacrifício. Mas agora, Davi vem e acrescenta. Mas agora, Davi vem e acrescenta harpas, liras e símbolos, a mistura na adoração do templo. A grande questão é, por que Davi fez isso? Foi porque ele simplesmente não era um grande fã de música de trombeta? Então ele decidiu expandir a banda? Resumindo aqui, tivemos uma interrupção. Por que Davi fez isso? É a pergunta. Será que era porque ele simplesmente não era um grande fã da música de trombetas? Então ele decidiu expandir a banda na esperança de que se tornasse a adoração mais agradável? Olha, não é bem assim. Talvez ele tenha feito isso porque achou que alguns novos instrumentos aumentaria a experiência de adoração de seus companheiros adoradores. Também não é bem isso. Talvez ele estivesse apenas sob a pressão dos adoradores de sua época, que exigiam uma banda de adoração maior e melhor. Olha, dificilmente. Descobrimos a verdadeira resposta da pergunta de por que Davi fez isso quando avançamos quase 300 anos para o reinado de Ezequias. Você vai ler isso em 2 Crônicas, capítulo 29, que registra como Ezequias restaurou a adoração do templo após um longo período de decadência e negligência, e explica a razão pela qual Davi trouxe novos instrumentos para o culto de Deus. Veja o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 25.
E pôs Ezequias os levitas na casa do Senhor, com símbolos, com alaúdes e com harpas, conforme o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque esse mandado veio do Senhor por mão de seus profetas. Aí está a razão pela qual Davi trouxe novos instrumentos para adoração no templo, foi porque Deus ordenou que ele os introduzisse. Os mandamentos de Davi sobre o uso de instrumentos na adoração no templo eram os mandamentos de Deus, assim como os mandamentos de Moisés para seu uso no tabernáculo também eram os mandamentos de Deus. O próprio Davi deixou isso bem claro quando entregou todos os planos detalhados para o templo e seus serviços para seu filho, Salomão. Veja o que diz em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 11 a 13, versículo 19. E deu Davi a Salomão, seu filho, o risco do alpendre com as suas casarias, e as suas tesourarias, e os seus cenáculos, e as suas recâmaras de dentro, como também da casa do propiciatório. E também o risco de tudo quanto tinha no seu ano, a saber, dos atos da casa do Senhor, e de todas as recâmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus, e para os tesouros das coisas sagradas, e das turmas dos sacerdotes, e dos levitas, e de toda a obra do ministério da casa do Senhor, e de todos os utensílios do ministério da casa do Senhor, tudo isso, disse Davi, por escrito me deram a entender, por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desse risco. Você viu isso? Davi disse que recebeu todos os detalhes do culto ao templo da mão do Senhor. Como David adicionou, como Davi adicionou novos instrumentos ao culto ao templo, somente porque Deus ordenou, não parece óbvio que só Deus tem autoridade para adicionar esses instrumentos? Se isso ainda não parece óbvio para você, deixe-me mostrar-lhe mais algumas passagens que eu acho que irá convencê-lo de que nenhum ser humano teve a liberdade de mudar qualquer detalhe do culto ao templo, incluindo quais instrumentos deveriam ser usados. Examinamos a primeira parte dessa passagem apenas poucas frases atrás, mas quero que voltemos para uma leitura ligeiramente expandida. Mais uma vez, descreve as reformas do templo do rei Ezequias, quase 300 anos depois que Deus revelou seus planos para a adoração do templo a Davi. Leitura de 2 Crônicas, capítulo 29, 25 a 29. E pôs os levitas na casa do Senhor, com símbolos, com alaúdes e com harpas, conforme o mandado de Davi e de Gade, o vidente do rei e do profeta Natã, porque este mandado veio do Senhor por mão dos seus profetas. Estavam, pois, os levitas em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as suas trombetas. E deu ordem, Ezequias, que oferecesse o holocausto sobre o altar. E ao tempo em que começou o holocausto, começou também o canto do Senhor, com as trombetas e com os instrumentos de Davi, rei de Israel. E toda a congregação se prostrou quando cantavam o canto e as trombetas tocavam. Tudo isso até o holocausto se acabar. E acabando de oferecer, o rei e todos quanto com ele se acharam, se prostraram e adoraram. 2 Crônicas, capítulo 29, 25 a 29. Pense no que você acabou de ler, especialmente nas peças que destaquei. Quando Ezequias partiu para restaurar o culto ao templo, quase 3 séculos depois que Davi morreu, ele consultou as instruções de Davi para ver quais instrumentos usarem. E ele apenas usava os instrumentos que eram conforme o mandado de Davi.
Ou, dito de outra forma, ele só usava os instrumentos de Davi. Quando se tratava de instrumentos no culto dos templos, aparentemente Ezequias não estava nem um pouco preocupado com seus próprios gostos musicais, nem com os gostos musicais das pessoas. Ele só estava preocupado com o mandamento de Davi. Por quê? Porque ele sabia que o mandamento de Davi em relação aos instrumentos no templo era o mandamento do Senhor. Ezequias, obviamente, aceitou o fato de que somente Deus tinha autoridade sobre o uso de instrumentos na adoração no templo. E Ezequias entendeu que os instrumentos de Davi eram os únicos instrumentos que Deus especificamente colocava na adoração no templo. Agora vamos pular mais de 200 anos ou mais para frente. Vamos lá. Isso nos leva a cerca de 500 anos depois de Davi. E isso nos leva a um momento na história quando os israelitas estavam reconstruindo o templo depois que os babilônios o transformaram em escombros. Os homens que receberam a responsabilidade desse projeto de reconstrução foram Zorobabel e Josué. Quando o fundamento do novo templo foi posto, Esdras deu este relatório da cena. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Você pode ler isso em Esdras, capítulo 3, versículo 10. Isso parece familiar, não é? Quando Zorobabel e Josué restituíram o culto ao templo, sua atitude era exatamente a mesma que Ezequias cerca de 200 anos antes. Eles fizeram tudo, inclusive escolhendo os instrumentos, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Como Ezequias, 2 séculos antes, eles obviamente aceitaram o fato de que Deus, somente Deus, tinha autoridade sobre o uso de instrumentos na adoração no templo. E como Ezequias, eles obviamente aceitaram o fato de que Deus revelou seu plano de instrumentos na adoração no templo através de Davi. Avancemos agora mais uma vez e vamos agora para cerca de 50 anos depois. Agora, quase 550 anos foram marcados no calendário desde que Deus revelou para Davi pela primeira vez a sua vontade para o culto no templo. E agora, mais uma vez, o seu plano para o culto no templo precisa ser restaurado entre o seu povo. Desta vez, Deus toca um homem chamado Neemias pelo ombro e o ordena para liderar a restauração. E aqui está a parte dessa restauração. Vamos fazer a leitura de Neemias, capítulo 12, versículo 24, versículo 35 e 36 e versículos 45. Se você tem uma Bíblia ou quer pegar uma Bíblia, pode dar uma pausa e vamos fazer essa leitura. Foram, pois, os chefes dos levitas, Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel, e seus irmãos estavam defronte deles para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus. Guarda contra guarda. E dos filhos dos sacerdotes, com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Simaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maiai, Netanael, Judá e Anani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus. E Esdras, o escriba, ia diante deles. E faziam a guarda do seu Deus e a guarda da purificação, como também os cantores e porteiros, conforme o mandado de Davi e do seu filho Salomão. Neemias, capítulo 12.
versículos 24, 35, 36 e 45. Isso não é incrível? Quando chegou a vez de Neemias restaurar a adoração no templo, seu plano espelhava-se tanto no plano de Ezequias quanto no plano de Zorobabel. Esse plano era fazer tudo conforme prescrito por Davi, o homem de Deus. Quando chegou a hora de decidir quais instrumentos usar, Neemias não se desviou desse plano. Ele não olhou para a cultura contemporânea ou seus próprios gostos pessoais para tomar essa decisão. Ele só usou os instrumentos musicais de Davi, o homem de Deus. Neemias certificou-se de que todos os elementos da adoração no templo, incluindo os instrumentos, estivessem de acordo com o mandamento de Davi. Neemias, obviamente, entendia o mesmo que Ezequias e Zorobabel entenderam quando se tratava do uso de instrumentos na adoração de Deus. Ele entendeu que os instrumentos estavam unicamente sob a autoridade de Deus, o que significava que ele não tinha a liberdade de adicionar ou tirar qualquer instrumento do plano que Deus deu a Davi. E agora, então, vamos chegar à adoração agora, na época do Novo Testamento. Nós vimos aqui como foi o uso da música na igreja na época da adoração do templo do Antigo Testamento. Agora, como era então a adoração cristã na época nossa agora, né? Essa agora para nós, né? Agora nós não estamos mais na época do templo, do símbolo, das harpas, estamos agora na época do Novo Testamento. E temos a aprender aqui então. Vamos lá. Quando se tratava de decidir usar ou não instrumentos no culto cristão, a maioria dos crentes, desde o tempo dos apóstolos até o século XIX, não encontrou nada no Novo Testamento para sugerir que Deus havia delegado essa decisão a seu povo. Como resultado, a maioria dos cristãos, ao longo da história, aplicou a lição que eles aprenderam de adoradores do Antigo Testamento, como Ezequias, Zorobabel e Neemias. Essa lição foi consultar as instruções daqueles a quem Deus revelou seus planos de adoração e, em seguida, seguem precisamente essas instruções, sem adicionar ou diminuir nada. Mas, enquanto os adoradores do tabernáculo consultavam as instruções de Moisés e os adoradores do templo, como Ezequias, Zorobabel e Neemias, consultaram as instruções de Davi, os adoradores cristãos consultaram as instruções dos apóstolos. Por que mudança? Porque os cristãos consultaram os apóstolos sobre a adoração em vez de Moisés ou Davi. Simplificando o assunto, é porque o Antigo Testamento, junto ao seu sistema de adoração no templo, foi permanentemente arquivado quando Jesus morreu na cruz e disse: está consumado. O véu do templo se rasgou, encerrou. Cristo cumpriu a antiga aliança. Em seu lugar, Deus começou a entregar sua nova aliança através de seus apóstolos desde o dia de Pentecostes. Nesse sistema do Novo Testamento, Deus mudou drasticamente a forma como seu povo adoraria. E ele revelou seus novos planos para adoração através de seus apóstolos. É por isso que a igreja primitiva se dedicou à doutrina dos apóstolos, Atos 2, 42, em vez dos ensinamentos de Davi ou de Moisés. Você pode ver um bom exemplo dos apóstolos exercendo sua autoridade dada por Deus sobre o culto cristão, quando Paulo assume o controle de uma igreja fora de controle em Corinto. Quando ele escreveu pela primeira vez, ele colocou um fim ao seu caos, aquela confusão que estava acontecendo,
estabelecendo regras claras para falar na Assembleia. 1 Coríntios 14, 26 a 36. Então, ele pontuou suas regras com isso. 1 Coríntios 14, 37 e 38. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Obviamente, os coríntios não eram livres para continuar fazendo o que queriam. Obviamente, Deus esperava que eles seguissem as ordens de Paulo, porque as ordens de Paulo eram mandamento do Senhor. Como visto que Deus revelou seus planos para o culto cristão por meio de seus apóstolos, quando se tratou de usar ou não instrumentos, a maioria dos crentes ao longo da história simplesmente perguntou: que instrumentos os apóstolos mandaram usar? E a resposta sempre voltou a mesma: nenhuma. Quando os pais da igreja, reformadores e puritanos, vasculharam as páginas do Novo Testamento, encontraram ordens para cantar louvores a Deus. Efésios 5:19, Colossenses 3:16, Tiago 5:13. E encontraram exemplos de crentes louvando na canção, com cantos, com hinos. Atos 16, versículo 25, e 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 15. Mas eles não conseguiram encontrar sequer um indício de um instrumento na adoração. Sobre isso, o estudioso Lagat Smith estava certo quando escreveu, em sua obra The Cultural Church, ou seja, a cultura da igreja. Ele diz: em contraste com as muitas passagens do Antigo Testamento que se refere a instrumentos musicais na adoração ao templo, no texto do Novo Testamento, nenhum som de nenhum instrumento musical é ouvido. Nem uma trombeta, nem uma harpa, nem o som mais silencioso de um pandeiro. Cantando, sim. Instrumentos musicais? Não. Relativo aos instrumentos musicais, há apenas um silêncio inquietante e assombroso. Mesmo aqueles que adoram com instrumentos admitirão que sua prática não é encontrada no Novo Testamento se forem totalmente objetivos e sinceros com os fatos. Por exemplo, Robert Guthrie, ele é presidente do seminário e professor de história da igreja, que citei anteriormente. Ele coloca dessa maneira, em uma citação que ele faz: em nenhum lugar da igreja do Novo Testamento são instrumentos claramente usados para adoração. Bom, sabe? Eu realmente aprecio esse tipo de honestidade. Para a maioria dos cristãos ao longo da história, então, todas essas coisas chegaram a uma conclusão simples. Já que Deus não colocou nenhum instrumento na adoração cristã, eles não trariam nada. Para a maioria de nós nas igrejas de Cristo, acreditamos que essa abordagem cristã histórica dos instrumentos na adoração é teologicamente correta. Aqui temos um rápido resumo. Primeiro ponto: no Antigo Testamento, somente Deus tinha autoridade sobre o uso de instrumentos, tanto no tabernáculo como no culto do templo. Segundo ponto: Deus especificamente colocou certos instrumentos no tabernáculo e na adoração no templo. E ninguém tinha autoridade para adicionar ou tirar os instrumentos que ele colocou lá. Terceiro ponto: como Deus inaugurou sua nova aliança, não há nada no Novo Testamento que sugira que ele tenha abandonado sua autoridade sobre o uso de instrumentos na adoração. Quarto ponto: se Deus quisesse instrumentos na adoração cristã, seria razoável concluir que ele os colocaria ali, especificamente por meio de seus apóstolos, assim como fez na adoração do antigo tabernáculo, por intermédio de Moisés, e na adoração do templo, por meio de Davi.
E último ponto, não há um único mandamento dos apóstolos para usar instrumentos no culto cristão. Nenhum único exemplo no Novo Testamento de cristãos que adoram com instrumentos. Bem, para nós, então, essas coisas nos levam à mesma conclusão simples que a maioria grande de nossos antepassados cristãos chegaram. E isso significa que vamos continuar a defender o que eles defendiam. Já que Deus não colocou nenhum instrumento na Assembleia Cristã, nós também não vamos trazer nenhum. Não temos essa autoridade. E, por fim, para concluir, uma história de restauração moderna. Quando penso sobre o conceito de restauração, restaurando as crenças e práticas da igreja nos tempos do Novo Testamento, penso imediatamente em um livro que chegou às prateleiras em 2005, chamado Old Light on New Worship. Significa, basicamente, velha luz sobre a nova adoração. Uma velha luz, uma antiga luz sobre a nova adoração. Como cantor de longa data de louvor unicamente vocal na igreja, foi realmente um subtítulo que chamou minha atenção. Instrumentos musicais e o culto a Deus. Um estudo teológico, histórico e psicológico. Mas enquanto o subtítulo me chamou a atenção, foi o autor que realmente despertou minha curiosidade. John Price, um pastor batista reformado de Nova York. No prefácio, Price explicou como o livro surgiu. Primeiro, porém, você precisa saber que as igrejas batistas reformadas quase sempre usaram apenas um instrumento para acompanhar o seu canto congregacional e geralmente era um piano. Vou deixar ele explicar o resto. Citação do seu livro, ele diz: mais de 3 anos atrás, um estudo foi conduzido em uma igreja batista reformada irmã, com a conclusão de que vários instrumentos musicais são necessários no culto do Novo Testamento. As fitas de áudio desse estudo chegaram à posse de um dos membros da minha congregação, que então passou para mim. Mais tarde percebi que essas fitas estavam tendo uma distribuição mais ampla, com alguma influência entre outros batistas reformados. Ao ouvir essas fitas, percebi que era necessário um estudo mais aprofundado sobre esse assunto, o que começou como um estudo relativamente breve, desenvolvido ao longo do tempo nesse livro. Fim da citação. Muito bem. Depois de apresentar os frutos de seu estudo exaustivo para a congregação, eles chegaram a uma conclusão. Lembre-se, as escolhas foram, primeiro, permanecer comprometido com seu uso histórico de apenas um instrumento no culto. Ou, segundo ponto, reconhecer que vários instrumentos de adoração são permitidos. Eles não escolheram nenhum dos dois. Deixarei Price explicar novamente. Veja o que ele diz. Como resultado desse estudo, nos convencemos de que não deveríamos mais usar qualquer instrumento musical para acompanhar nosso canto congregacional. Final da citação. Muito interessante. Você não diria? Isso me lembra as pessoas no dia de Neemias, depois que eles descobriram o mandato de Deus. Neemias, capítulo 8, do 13 ao 17. Como eu disse no capítulo 1, eles estavam tão comprometidos em obedecer a Deus, que a passagem fala assim: toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Citação de Neemias 8, 13 a 17. Com esse mesmo espírito, essa Igreja Batista Reformada, que nós citamos há pouco, disse na realidade: não devemos usar nenhum instrumento,
enquanto oferecemos nosso louvor a Deus. Vamos livrar-nos do nosso piano. Fim da citação. Nossa conclusão. A minha oração é que mais e mais bispos abraçarão esse mesmo espírito de restauração da adoração e vão escolher voltar para a prática simples do Novo Testamento, de louvar apenas com a voz. Tudo bem, essa seria uma mudança surpreendente e radical, mas a restauração, geralmente, ela é surpreendente e radical. É por isso que a verdadeira restauração exige coragem, audácia. Que todos nós tenhamos a audácia, a coragem, a firmeza para seguir a vontade de Deus. Não importa o que aconteça. Que a graça do Senhor nosso Deus esteja com você e com seu espírito hoje e sempre. Em nome de Jesus. Encerramos aqui o capítulo 3 sobre a adoração e a música na igreja. Um estudo profundo e detalhado sobre a música desde o Antigo até o Novo Testamento.